Boa noite, me chamo Raíssa Cusca, participei do curso de auxiliar administrativo pelo SENAC, orientado pela professora Rai. E hoje vim, através desse vídeo, falar um pouco sobre o curso, como foi, o que aconteceu nele, as suas unidades curriculares e o que eu aprendi também nesse curso. Bom, o curso tem 3 unidades curriculares, sendo ela a 1, a 2 e a 3. A de número 1 tem 84 horas de aula e tem maior foco nos processos organizacionais de uma empresa, de uma instituição. A unidade curricular 2 tem 60 horas e tem maior ênfase na questão documental e de contas das empresas, né? Aquilo que o auxiliar administrativo faz dentro dela, dentro da organização. E temos ainda a terceira unidade curricular, que é o projeto integrador que a gente apresenta no final, que é menor e tem 12 horas. Ainda dentro da primeira unidade curricular de 84 horas, começamos estudando sobre a introdução ao serviço de um auxiliar administrativo. Ou seja, começando a professora explicou ali nas primeiras aulas o que é um auxiliar administrativo, tipo qual a sua função ali dentro da organização. Então começamos com essa introdução ao tema. Durante essas aulas, a professora falou uma frase que eu achei muito interessante, né, que eu guardei, uma coisa que marcou em mim, que ela falou que quando a gente está nessa função de auxiliar administrativo, que auxilia ali, né, os processos, a gente tem que ser parte da solução e não do problema. Ou seja, todas as empresas têm, né, problemas e coisas assim. Então nós, como auxiliar administrativo, devemos fazer parte da solução daquele problema que existe na empresa e não ser o problema ou causar o problema. Estando já introduzidos ao tema, nós passamos para o conteúdo de ferramentas tecnológicas que nos ajudam nos processos administrativos. Aprendemos sobre algumas, né, por tópicos. Softwares de escritório, por exemplo, a gente se aprofundou no Microsoft Office e no Google Workspace, no que auxiliam algumas informações ali dentro da plataforma. Em seguida, gerenciamento de projetos, a professora citou o Trello, o Asana e o Microsoft Project. E comunicação digital, né? Aquilo ali pra gente entrelaçar a equipe, o Slack, o Zoom e o Microsoft Teams. Foram as ferramentas que a gente viu, mas aprendemos que elas, né, sendo ferramentas tecnológicas, servem para nos auxiliar nesses projetos, porque nós, seres humanos, temos uma capacitação, por mais que alta, mas ainda temos limitações, né? Então, essa tecnologia acelera projetos. Ainda nas primeiras aulas, vimos sobre as funções da administração, ou seja, da administração no geral, né? Não somente a nossa função como auxiliares, mas da administração num todo. Dentre elas estão planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Nas aulas vimos um pouco mais de cada uma, a professora sempre citando exemplos específicos de cada situação. E outro aspecto que eu achei muito interessante, que eu particularmente não sabia, é a diferença entre eficiência e eficácia. Bom, eficiência é você cumprir padrões, né, daquilo que foi pedido, não desrespeitar leis. Ok, você está sendo eficiente naquilo que foi colocado para você fazer. E eficácia, no meu entendimento, né, de acordo com o que foi explicado, é basicamente você ser eficiente, mas com resultados. Ou seja, além do cumprimento dos padrões desejados, você também trazer resultados, trazer evolução para a empresa, para a organização e também para aqueles que estão ali em volta, a sua equipe. Logo adiante, entramos num tema que com certeza é um dos mais importantes, que é a boa comunicação da empresa. A comunicação de todas as maneiras, né? Tanto oral quanto escrita, quanto por gestos, por sinais. Muitas vezes a pessoa não fala alguma coisa, mas a gente consegue entender o que ela está pensando, o que ela está precisando, e explicamos sobre isso. Tivemos simulação de reunião, simulação de ata, que foi um conteúdo visto mais adiante, e logo depois de termos finalizado essa questão da comunicação, entramos no conteúdo de organograma ou estrutura organizacional, que são aqueles esquemas utilizados para organizar de forma hierárquica as funções de cada pessoa envolvida ali na empresa, ali no trabalho. Bom, a maioria deles, se não todos, tem, né, como eu já disse, a questão da hierarquia. Então tem ali em cima o CEO, que é o presidente, e depois os gerentes, e aí as pessoas de cada função, né, sendo ramificado. Vou deixar um exemplo aqui na tela.
Bom, os organogramas têm vários tipos, sendo eles, alguns deles, né, matricial, circular, horizontal, né, alguns tem mais ênfase na hierarquia, né, sendo mais piramidal, e outros, como por exemplo o horizontal, colocam os funcionários quase que no mesmo nível, com funções diferentes, é claro, mas ali num nível próximo. Bom, depois disso entramos na gestão documental, que já faz parte da segunda unidade curricular. E aí estudamos sobre tecnologias utilizadas para essa gestão, né? Estudamos também sobre o ciclo de vida dos documentos, ou seja, desde o seu nascimento até a sua morte ou arquivamento, né? A maioria deles precisam ser guardados, então todo esse processo estudamos também. O cuidado e a gestão necessária com os documentos, como eles devem ser armazenados, regras, leis, a LGPD, por exemplo, que é Lei Geral da Proteção de Dados, todo esse conteúdo desenvolvido na gestão documental. E logo adiante entramos num outro tema que também eu considero muito importante dentro de uma empresa, que é a questão do trabalho em equipe. Hoje em dia não fazemos nada sozinhos, né? Nunca fizemos, desde a época dos nômades, eles migravam em grupos, então hoje em dia também estamos constantemente trabalhando em equipe. Tivemos algumas dinâmicas com isso, né? Uma dinâmica, por exemplo, de colocar o papel no chão, aí outro vai tirando e você não depende do outro para chegar até o destino. Tivemos também uma dinâmica de entrelaçar os braços e se misturar e depois tentar voltar ao normal, onde um tem que estar sempre em contato com o outro para conseguir, né, o objetivo, e assim da mesma forma funciona numa organização ou numa empresa, né? Precisamos sempre da outra pessoa, mesmo que às vezes ali no nosso interior, no nosso pessoal não gostamos dela, precisamos. Isso foi alguma coisa que ficou claro, eu acho que para a turma toda, espero. Então a gente trabalhou muito isso. A gente também teve, durante o curso, né, haviam muitas atividades assim, tipo como desafios. Num deles, né, o grupo que eu estava simulou uma feira de negócios, o planejamento inteiro dela, o cronograma, os custos, o que precisa, não precisa, desenho, tudo isso. Foram também atividades muito interessantes para fixação do que, se um dia, né, formos trabalhar como auxiliar administrativo, o que vamos precisar fazer, né? Então já foi tipo um treinamento mesmo. Bom, aprendemos sobre o 5W2H, que é What, Why, When, Where, How e How Much, que é aquela tabela, né? O que, quando, como, por quê, para quem, quanto, que para encaixar um evento, né? Que foi o que utilizamos no meu grupo, né? Para montar a feira de negócios, que é uma sigla em inglês, né? E é uma tabela que a gente encaixa ali o evento ou o projeto que a gente tiver. É uma tabela que, inclusive, eu já usei na minha vida pessoal para outros projetos, né? Já vi em outros lugares, muito interessante também. Logo em seguida, estudamos também sobre análise SWOT, que a gente pode fazer tanto de uma empresa quanto de nós mesmos, que são forças, fraquezas, ameaças e oportunidades da pessoa, né? Fizemos a nossa própria análise SWOT, fizemos também uma análise SWOT de organização, e logo após a análise SWOT aprendemos sobre a espinha de peixe, que é um método japonês utilizado para resolução de problemas, né? Então ali faz-se uma reunião e com o problema, o que está acontecendo ali de errado na empresa, e aí por meio dessa espinha de peixe monta-se ali o esquema. Vou deixar uma imagem também, e colocando sobre tipo o método o que pode estar errado. Por exemplo, no método da mão de obra, são 4 ou 6 M, dependendo ali do modelo de espinha, para a resolução de algum problema. É necessário todos os membros da equipe que está envolvido diretamente ali naquilo que está acontecendo de errado nessa reunião. Bom, logo após isso vimos sobre o conceito de inovação, que a inovação é basicamente pegar-se um produto que já existe ou alguma coisa que já existe e acrescentar uma novidade àquilo ali, né? Ela tem muita relação também com a questão da concorrência, né? Tipo, sempre tentar inovar, né? Por exemplo, eu vendo um carro e um concorrente meu também vende um carro, mas o que o meu carro vai ter de melhor, o que o meu carro vai ter de mais inovador que o dele, né? Visando também
com certeza os ganhos. E já finalizando o curso, estudamos também sobre o mundo documental, né? Os tipos de documentos, dentre eles relatório financeiro, contrato de trabalho, nota fiscal, memorando interno, plano de projeto, entre outros. Seguimos também para um que é muito importante, a ata de reunião, né, que foi onde ali, antes eu tinha citado que tivemos a simulação de reunião e também a confecção de uma ata dessa reunião, né, com tudo que precisa, ela é escrita à mão, né, sem possibilidade de rasurá-la ou de mudar alguma coisa, conforme as regras. E finalizando já do final mesmo, estudando sobre os tipos de desligamentos, que são sem justa causa, por pedido de demissão, com justa causa e por acordo mútuo. Também calculamos a questão da rescisão, fizemos vários, né, exemplos ali de exemplos fictícios de demissão, né, calculamos ali todos os valores. Estudamos sobre tabela INSS e tabela de imposto de renda, né, e qual a relação que isso tem com a rescisão de funcionários, e também sobre contrato de experiências, que tem 90 dias, né, e depois o que faz? O funcionário sai, ele permanece. E é isso, finalizaremos o curso amanhã, sexta-feira, dia 9 ou 10, dia 9, com a apresentação do projeto integrador. Deixo aqui meu muito obrigada à orientadora desse curso, a professora Rai. O curso, pessoalmente falando, foi muito interessante, aprendi muita coisa que eu com certeza vou usar, né? Vi também muitos exemplos no trabalho do meu pai, vi, algumas coisas a gente falava, eu chegava, comentava com ele, tinha essa troca de conhecimento, então agradeço a professora, e é isso, meu muito obrigada aqui pela atenção.